E aí um grupo de assessores tinha que se preparar para mostrar as fraquezas desse plano. E aí o presidente sentava e tinha metade dos assessores defendendo o plano A Aham. e a outra metade criticando esse plano. E meio que assistia o embate entre esses dois grupos. O Trump não faz isso. Ele impõe suas visões e aí ninguém tem a coragem de ir contra. E o vice-presidente é totalmente contra a guerra. Mas ele não quer falar isso publicamente e não teve a força de Aham. fazer isso. Agora, o Partido Republicano está muito preocupado, obviamente, porque nos Estados Unidos a Câmara dos Deputados se renova a cada 2 anos. Os caras estão em campanha permanente. A gente fala mal do Congresso brasileiro, mas isso na verdade, nos Estados Unidos é uma loucura. O cara sempre busca dinheiro, levanta grana para a próxima eleição. Tem lá gente que está no Congresso há 30 anos que teve que concorrer 15 vezes. Então eles estão, com qualquer coisa que acontecer, eles estão muito preocupados sempre com a sua chance de se reeleger. E todo mundo no Partido Republicano sabe que, a não ser que o regime iraniano caia logo, aquilo vai ser terrível para os republicanos no Congresso. E não vai cair, né? Então, é sempre importante dizer, grande ressalva, a guerra é interestatal, é o cenário menos previsível das relações internacionais. Tem um general da Prússia que certamente disse lá atrás que qualquer plano militar que você faz, que você prepara, ele enfrenta, a partir do primeiro tiro, um choque com a realidade e geralmente precisa ser ajustado o tempo inteiro. Porque tem tantas vertentes que você precisa levar em consideração e é tão difícil você fazer um planejamento porque você simplesmente não sabe qual o apoio público das Forças Armadas lá, qual é a disposição dos soldados a arriscarem suas próprias vidas. O Putin invadiu a Ucrânia acreditando que seria uma guerra de 3 dias Aham. e causou uma onda de nacionalismo na Ucrânia. A Ucrânia conseguiu trazer um monte de apoio militar ocidental e está lá há 4 anos numa guerra assim que é muito custosa e que não está ganha. A Rússia não está ganhando a guerra, né? Tanto que agora, aliás, a internet em várias partes da Rússia não está funcionando. Por quê? Porque os ucranianos, isso é muito interessante. Todo mundo agora olha para o, o Irã. Então, assim, a Ucrânia está meio que voando embaixo do radar. Uhum. E ela está agora, diante disso, fazendo ataques que antigamente os Estados Unidos não queriam que a Ucrânia fizesse contra instalações petrolíferas na Rússia. Na semana passada, Hum. o Irã atacou instalações petrolíferas russas todos os dias, que chegaram temporariamente a reduzir a capacidade de exportação da Rússia em 40%. E tem outra. Se a sua rede de internet em Moscou está funcionando, os ucranianos podem utilizá-la para localizar lideranças russas na capital e assassiná-las por meio de drones. E a única forma de evitar que o drone saiba onde o determinado general está é você desligar a internet. Então a Rússia atualmente está sob muita pressão também, apesar de ter um ganho econômico grande com o aumento do petróleo, porque Aham. ainda é um grande exportador, então na média ainda é uma boa notícia política externa dos primeiros 2 anos de seu mandato. Aham. Agora, impulsionado e incentivado por essa sensação de vitória fácil, o Trump lançou um ataque contra o Irã, acreditando que seria possível repetir algo desse tipo num país que é muito diferente e que há décadas é, busca o seu status como grande adversário dos Estados Unidos como sua principal razão de ser e que tem uma capacidade militar muito superior e que tem 90 milhões de pessoas e um território vasto e que não se rendeu, porque é um tema que polariza muito. Aham. A guerra é popular em Israel. Ou seja, por quê? Porque, de fato, o Irã é um regime que não aceita a existência de Israel. Ou seja, é um inimigo, é visto como um inimigo existente nos anos. É um regime que
cuja ideologia não convence mais a população mais jovem, é muito repressivo. Aham. Diferentemente de outros países no Oriente Médio, o Irã não conseguiu articular uma visão sobre o futuro. Por exemplo, a Arábia Saudita, apesar de ser um regime totalmente repressivo, autoritário, que, enfim, naquele caso famoso, matou um jornalista que Aham. trouxe ele para dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul e o matou porque é um crítico ao regime. Então, eu não estou aqui defendendo a Arábia Saudita, mas ela tem uma visão sobre o futuro, Aham. construindo aquelas novas cidades, querendo trazer Copa do Mundo no futuro. Tudo isso faz parte de um processo de renovação de vários países do Oriente Médio, inclusive a Arábia Saudita. O Irã não tem isso. O Supremo líder tinha 86 anos e, em janeiro, houve uma grande onda de manifestação, porque a maioria da população israelense apoiaria idealmente um conflito que leva a uma mudança de regime no Irã. Aham. Só que, e assim, esse é sempre o grande drama. Então, se eu digo, olha, eu acho que essa guerra é essa grande vitória de ter encerrado esse ciclo do Irã ser um grande adversário dos Estados Unidos. Aham. Só que o que aconteceu foi que, ao ser atacado por um inimigo externo, justamente junto com Israel, que são os dois países constantemente demonizados no discurso iraniano. Eu estive no Irã, Israel vem advogando há anos para um ataque americano contra os Estados Unidos, porque sabe que sozinho Israel não consegue Aham. vencer o Irã militarmente. Então, o Netanyahu fala há muito tempo que o Irã está prestes a ter uma... E como isso aconteceu em meio de uma negociação com os Estados Unidos, o regime conseguiu marginalizar os moderados que defendiam uma negociação com os Estados Unidos, porque o ataque foi uma prova contundente de que não adianta negociar com os Estados Unidos. Sendo o Khamenei, inclusive, um desses moderados, não é? Ele não era. Como é que a população via o Khamenei? Eu sei que tava tendo tinha problemas com o regime e tal, mas sendo como líder do Irã, ele poderia ser considerado um cara, por exemplo, mais conservador ou menos Assim, conservador? o filho, que agora aparentemente é o sucessor dele, é Aham. muito mais radical. Ou Tá. seja, por padrões, no contexto iraniano, o Khamenei, apesar de ter uma retórica bastante radical, não fazia parte da ala mais radical. Inclusive, ele construiu um regime que incluía militares, a guarda revolucionária, mas também civis, que vários lideravam negociações com os Estados Unidos, que buscavam, de alguma forma, chegar em possíveis soluções. Aham. E o Khamenei também acabou não avançando e não finalizando o programa nuclear ao ponto de ter uma arma nuclear. Uhum. Então, certamente, hoje o regime é muito mais radicalizado. E aí, a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã pode meio que ser uma salvação de um regime que havia perdido qualquer legitimidade, que fala assim dos conceitos de 79, da Revolução, que para um jovem iraniano não quer dizer absolutamente nada. Que vê esses caras velhos lá impondo regras que são terríveis para as mulheres do Irã, etc. E que agora tem o apoio a Israel nessa tentativa de convencer os Estados Unidos a entrar na guerra. Mas eu não acho que essa narrativa de, na verdade, os Estados Unidos está lutando uma guerra para Israel. O Trump é um ator soberano. Ele é eleito e ele pode decidir o que quiser. Ele pode escutar quem ele quiser.